o estudo de hoje? Sim, concordamos. Ok, muito Sim. obrigado. Radan, a palavra é sua. Pai, amado mestre, pedimos permissão para iniciar o nosso estudo do Livro dos Espíritos, rogando a todos os nossos anjos da guarda, espíritos protetores, guias espirituais, mentores, que iluminem nosso palestrante de hoje e nos dê muita tranquilidade para ouvir e depois difundir o que nós aprendemos aqui hoje. Assim, fazemos uma oração para trazer paz nesse momento importante. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim seja, pedimos permissão para iniciar os estudos. Que assim seja, Radan. Muito obrigado, meu irmão. Dando continuidade aos nossos estudos, hoje, dia 2 de setembro, né? Começamos mais um mês, e com isso o ano está quase acabando, né, gente? É um mês também que nós, espíritas, dedicamos um pouco para pensar em refletir, buscar ajudar aqueles que pensam, né, em atentar contra a própria vida. Então é sempre importante esse mês como referência, não que seja apenas esse mês, mas que a gente possa estar atentos, né, a esses sintomas de pessoas que possam estar tentando contra a própria vida. E possamos dar um ombro amigo ou minimamente direcionar, né, esses nossos irmãos. Mas hoje o tema é extraído do capítulo 10 e 9, né? Não, desculpe, capítulo 9, Lei de Liberdade, onde nós vamos ver as perguntas 858 a 867, pelo nosso amigo facilitador Edivaldo Viegas. Vai falar sobre fatalidade, né, Edivaldo? E antes de passar a palavra para Edivaldo, quero dizer que é sempre bem-vinda a facilitação do Edivaldo, porque Edivaldo é uma das pessoas que eu conheço que mais conhece, mais estuda, né, Kardec. É uma pessoa que sempre, quando traz suas fontes, suas referências, sempre está atento e cuidadoso, né, em não macular essa origem, né, da doutrina espírita, sempre trazendo referências puramente kardecianas, né, e sempre nos ajudando a refletir, principalmente com aquelas referências da Revista dos Espíritos. Seja bem-vindo, Edivaldo, a palavra é sua. Boa noite a todos. Obrigado, Paulo, pelas palavras, mas a gente nos considera como um mero entusiasta de Kardec, né? Então a gente vai a pouco e pouco estudando, se aprofundando no estudo, porque ele assim recomendou, para com que esse estudo possa nos ajudar na nossa própria transformação, que é o objetivo principal. Então que nessa noite a gente possa refletir em cima das perguntas da qual iremos ler e comentar, né? E assim gerar uma conversa, né? Que possamos conversar sobre as questões do Livro dos Espíritos, são muito palpitantes para a nossa reflexão, né? Que traz um entendimento muito profundo sobre o verdadeiro ser que somos, que é no sentido do ser imortal, né? Porque estamos passando por mais uma existência, e a gente perceberá que, com tudo, essa existência muito passageira, apesar das dificuldades que cada um enfrenta, né? Então, que a noite de hoje possa ser proveitosa para todos nós, no sentido de nos fortalecermos diante desse pensamento tão profundo que é o pensamento dos espíritos superiores, né? Consequentemente de Allan Kardec, que foi presidido esse trabalho todo pelo próprio Cristo. Bom, deixa eu tentar compartilhar aqui
É uma janela, Paulo? Ou é a tela inteira? Uma guia? Tá sem o áudio, Paulo. Desculpe, gente. Eu sempre gosto de compartilhar a opção janela, porque se você tiver com outros aplicativos abertos, eles não são visualizados. Mas o que interessa... Mas se tiver na guia do browser, é guia. Se tiver na guia do browser, é guia. Isso. Tem que ser Obrigado, uma Cláudio. guia. Apareceu para todos? Sim, apareceu. Sim. Uhum. Ver se eu consigo aumentar aqui. O tamanho melhorou? Melhorou, subiu um pouco. Vamos fazer uma pequena introdução de um texto que está no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, Vocabulário Espírita, Fatalidade, né? Esse vocabulário espírita, ele veio introduzido nesse pequeno livreto que se intitulou Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Ele foi o antecessor do Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, hein? Nesse livreto vinha esse vocabulário. E Kardec escreve lá sobre a fatalidade, né? Que vem do latim fatalitas, de fato, destino, destino inevitável, doutrina que supõe sejam todos os acontecimentos da vida e, por extensão, todos os nossos atos predestinados e submetidos a uma lei a qual não nos podemos subtrair. Há duas espécies de fatalidade, uma proveniente de causas exteriores que nos pode atingir e reagem sobre nós. Poderíamos chamá-la reativa, exterior, fatalidade eventual. A outra, que se origina em nós mesmos, determina todas as nossas ações, é a fatalidade pessoal. No sentido absoluto do vocábulo, a fatalidade transforma o homem numa máquina, sem iniciativa, nem livre-arbítrio, e, consequentemente, sem responsabilidade. É a negação de toda moral. Segundo a doutrina espírita, escolhendo sua nova existência, pratica o espírito um ato de liberdade. Os acontecimentos da vida são a consequência da escolha e estão em relação com a posição social da existência. Se o espírito deve, em condição servil, o meio no qual se acha, criará os acontecimentos muito diversos dos que se lhe apresentariam se tivesse de ser rico e poderoso. Mas seja qual for essa condição, conserva a ele o livre-arbítrio em todos os atos de sua vontade, e não será fatalmente arrastado a fazer isto ou aquilo, nem a sofrer este ou aquele acidente. Pelo gênero de luta escolhido, tem ele possibilidade de ser levado a certos atos ou encontrar certos obstáculos, mas não está dito que isso devesse acontecer infalivelmente, ou que não o possa evitar por sua prudência e por sua vontade. É para isso que Deus lhe dá a capacidade de raciocínio. É como um homem que, para chegar a um objetivo, tivesse 3 caminhos para escolher: pela montanha, pela planície ou pelo mar. No primeiro, a possibilidade de encontrar pedras e precipícios. Na segunda, pântanos. Na terceira, tempestades.
Mas não está dito que será esmagado por uma pedra, que se deve atolará, que se atolará no brejo, ou que naufragará aqui e não ali. A própria escolha do caminho não é fatal, no sentido absoluto do vocábulo. Por instinto, o homem tomará aquele no qual deverá encontrar a prova escolhida. Se tiver que lutar contra as ondas, seu instinto não o levará a tomar o caminho das montanhas. Conforme o gênero de provas escolhidas pelo Espírito, acha-se o homem exposto a certas vicissitudes, em consequência dessas mesmas vicissitudes, e ele submetido a arrastamentos aos quais deve subtrair-se. Aquele que comete um crime não é fatalmente levado a cometê-lo. Escolheu um caminho de luta, a que isso pode excitá-lo. Se ceder à tentação, é pela fraqueza de sua vontade. Assim, o livre-arbítrio existe para o espírito, no estado errante, na escolha que faz, das provas a que deve submeter-se. E existe na condição de encarnado, nos atos da vida corpórea. Só o instante da morte é fatal, porque o gênero de morte é ainda uma consequência da natureza das provas escolhidas. Então, aqui a gente já tem uma boa introdução, escrita por Kardec, sobre essas questões da fatalidade. Isso vai nos levar a uma compreensão um pouco mais profunda das perguntas que estão aqui no Livro dos Espíritos. A gente já começa com a pergunta 858. É da 858 mesmo, né, Paulo? Isso mesmo. 858. Onde Kardec pergunta, né, por que razão os que pressentem a morte a temem geralmente menos do que os outros? E os espíritos respondem, quem teme a morte é o homem, não o espírito. Aquele que pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende ser ela a sua libertação e espera calmamente. Então, aqui os espíritos já vêm responder sobre essa questão do que é realmente o principal na nossa existência, né? Que é a questão do espírito, né? O que temos que dar mais importância é a questão do ser imortal, da qual todos nós somos. Digamos assim, a vida corporal vai ser uma questão mais secundária. Aqui é mais importante a vida do espírito. Então, aqueles que pressentem, como ele coloca aqui na pergunta. Alguém falou? Não? Não, pode seguir. Como eu não estou vendo aqui, só estou vendo o texto, aí vocês podem me cortar aí e falar alguma coisa. Então, como ele coloca na pergunta aqui, aqueles que pressentem a morte, a temem, geralmente menos do que os outros, né? Então, esse espírito que já pressente a morte, ele já tem essa capacidade, ele sabe também, a grande maioria dos espíritos sabem, o gênero de morte a da qual estão sujeitos, né? E isso faz com que ele espere a morte de maneira mais calma, né? Digamos assim. Né? Por isso que ele coloca aqui, compreende-se ela a sua libertação e espera calmamente. Os espíritos colocam como a vida no corpo físico como uma prisão, né? Então, quando o espírito sai dessa prisão, ele está livre, né? Ele tem as suas capacidades libertas, digamos assim, porque quem tolhe as capacidades do espírito é o corpo físico. Alguém gostaria de ler essa 859? Eu posso ler.
Já é citar o seu nome. 9. Se a morte não pode ser evitada, quando deve acontecer? Se a morte não pode ser evitada, quando deve acontecer, o mesmo se dá com todos os acidentes que nos deparamos em curso da vida? Deu para entender aí? Deu, pode ler a resposta. 8, 5, 8. Eu estou pegando aqui no meu, porque esse daí está pequeno, peraí. Pequeno? Tá, então vamos lá. Com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, se dá o mesmo que com a morte, que não pode ser evitada quando tem que ocorrer? São de ordinário coisas muito insignificantes, de sorte que vos podeis prevenir deles e fazer que os eviteis algumas vezes, dirigindo o vosso pensamento, pois nos desagradam os sofrimentos materiais. Isso, porém, nenhuma importância tem na vida que escolhestes. A fatalidade verdadeiramente só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Você quer comentar alguma coisa? Qual foi o seu entendimento? Quando ele faz essa pergunta, né, porque no seu aí está diferente do meu, né? Uhum. Com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, se dá o mesmo com a morte, que não pode ser evitado, ou seja, os acidentes que podem acontecer durante nosso período de vida é a mesma coisa, né, com a nossa morte, que a gente não pode evitar esses acidentes, e ele fala aqui que são coisas muito insignificantes, né? Ou seja, de sorte que vós podeis prevenir deles e fazer que os eviteis algumas vezes, ou seja, você pode evitar alguns acidentes, né? Seja dirigindo o vosso pensamento, pois nos desagradam os sofrimentos materiais. Isso, porém, nenhuma importância tem na vida que você escolhe. A fatalidade verdadeira só existe quando o momento do corpo, ou seja, os acidentes que ocorrem na vida da gente, os Espíritos estão nos explicando aqui que não são fatalidades, mas que todos eles podem ser evitados. Se a gente for dar um exemplo, a gente pode chegar e dizer assim, bem, se eu pegar um carro bêbado, né, e for dirigir, eu posso ter um acidente. Eu posso evitar esse acidente? Pode, porque eu fiz uma escolha de beber e dirigir. Eu não bebi e fui dirigir, mas sofri um acidente. Ou seja, alguém bebeu e aí eu passei por aquele acidente. Ele ainda assim, né, está dizendo que esses acidentes no percurso da vida, eles podem ser evitados. Nem todos podem ser evitados, mas alguns deles podem ser evitados. Mas eles chamam de insignificantes. E aí, o Miramês, ele fala o seguinte, a nossa mente é força poderosa que pode criar situações nos nossos destinos. Os acidentes, em geral, são produzidos pela nossa invigilância. Então, a lei nos cobra, por ser ela um instrumento da justiça. Os nossos benfeitores da eternidade sempre nos falam sobre o respeito às leis, e devemos atendê-los, confiando mais na força divina dentro de nós, emergindo pelos processos da nossa consciência. Aí ele diz: podes verificar que quando uma pessoa dirige um veículo e sempre desrespeita os sinais, mesmo que não tenha provação kármica de passar por um acidente de veículos, ele está criando essa condição pelo desrespeito aos sinais que significam ordem nas raias humanas. Quando acontece um acidente, apesar de toda a atenção do motorista, é a força da cobrança do passado, usando o ambiente presente. Então, ele aqui já trouxe uma outra condição, né, parecida com a que eu dei. Né? Se tiver que acontecer, ele vai acontecer. Ele está usando o momento presente para que aquilo aconteça. Mas tem acidentes que vão acontecer por conta da nossa invigilância. É isso mesmo. Então, essa questão da fatalidade, como ele coloca, a única coisa fatal, como a Tamiris também falou no nosso estudo anterior, é o momento que a gente deve aparecer e desaparecer do mundo, né? Então, é o momento que a gente deve renascer e desencarnar.
As outras situações, elas são movidas muito pelas nossas próprias escolhas, né? Tanto a felicidade como a infelicidade, digamos assim, da qual passamos em nossa vida, são muito decorrência das nossas próprias escolhas. Em sua grande maioria, se a gente for observar bem, a gente vai perceber que decisões que tomamos na atual existência, mas no passado, se refletem agora de maneira que nos trazem ou essa infelicidade ou uma certa felicidade, né? Então, os acontecimentos da vida vão muito em decorrência dos nossos próprios atos, de nossas próprias atitudes. Isso de maneira pessoal, e isso pode acontecer de maneira conjunta também, né? A gente pode levar para o sentido de o mundo de regeneração só vai realmente se consolidar a partir do momento que o conjunto começar a fazer sua parte, né? Quando começar a fazer sua parte, para propiciar que esse momento se consolide, aí sim as coisas começam a acontecer, né? Então, muitas das situações da qual a sociedade passa são decorrências das decisões pessoais, né? Então, aqui, os Espíritos vêm falando que a fatalidade, digamos assim, só é o momento de aparecer e desaparecer. As outras coisas a gente pode mudar no decorrer da nossa existência, como também podemos receber a ajuda dos bons espíritos, do nosso anjo guardião, como também poderemos sofrer uma certa influência dos espíritos maus, né? Tentando nos induzir ou tentando alimentar ainda mais as nossas próprias paixões, né? Você poderia ler, alguém queria falar alguma coisa? Você citou a Tamires do encontro passado. Para quem não pôde estar no nosso estudo, é só para entender que esse assunto começou na semana passada, né? E o Edivaldo hoje está dando continuidade a partir da 858. Quando o Tamires falou de fatalidade, é aquilo que não há dúvidas, né, que vai acontecer. E a gente encarar algo fatal, não apenas do ponto de vista negativo, mas também positivo. E aí ela citou até o exemplo. É fatal que nós vamos evoluir, né? Isso é fatal. Então, nesse sentido que o Edivaldo está trazendo essa memória, tá? Pode seguir, Edivaldo. Você pode ler a aí, Cléo, que faz parte da Vou ler aqui. 859. Haverá fatos que forçosamente devam dar-se e que haverá fatos que forçosamente devam dar-se e que os espíritos não possam conjurar, embora o queira. O seu está assim? Dá-se e que a vontade dos espíritos não possa conjurar. Isso, aí a resposta é mas que tu vistes e pressentiste quando, no estado de espírito, fizeste a tua escolha. Não creias, entretanto, que tudo o que sucede esteja escrito, como costumam dizer. Um acontecimento qualquer pode ser a consequência de um ato que praticaste por tua livre vontade, de tal sorte que, se não o houvesse praticado, o acontecimento não seria dado. Imagina que queimas o dedo. Isso nada mais é senão resultado da tua imprudência e efeito da matéria. Só as grandes dores, os fatos importantes e capazes de influir no moral, Deus o prevê, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Nossa, isso aqui, assim, me clareou bastante, né? A ideia, né? Porque a gente ficava pensando que tudo que acontecia, se um bloco caísse lá do céu, batesse na cabeça, ai meu Deus, estava escrito. E a gente ficava achando, né, e chamando tudo de fatalidade, né, também, né? A fatalidade sempre pelo lado negativo. Né? E aí, mais uma vez, Miramês, ele ratifica aqui, né, que a fatalidade existe, mas é bom que compreenda onde ela se expressa como tal. No final da resposta do Livro dos Espíritos, a entidade superior diz o seguinte:
a fatalidade verdadeiramente só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Foi o que você falou, Edvaldo. Uhum. Medita bem sobre essa resposta, e compreenderás os nossos pensamentos com mais facilidade. A morte é uma fatalidade, mas a data de sua ocorrência pode ser mudada por aquele que é puramente vida. Reencarnar é uma fatalidade, mas as épocas são variáveis para todos os seres. A existência das leis, se podemos dizer, é uma fatalidade para todos nós, encarnados e desencarnados, desde quando precisamos dela. Ao encontrarmos a verdade, tornando-os livres, já somos a lei e somos a vida, o caminho e a verdade. A liberdade de escolha do que deves passar, revestido pela carne, é ou pode ser uma fatalidade, gerada pela tua escolha, que pode ser mudada desde que Deus ache conveniente. A alma, pelo seu procedimento, piora ou melhora essa situação. Diga, Paulo. A Rita levantou a mão. Pode falar, Rita. Oi, boa noite a todos. Não, eu estava falando aqui esse último item aqui, né, esse último parágrafo aqui da 859A, eu estava lembrando, quando ele fala assim, só as grandes dores, os acontecimentos importantes que podem influir sobre o mal, são previstos por Deus, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Uhum. Isso vai muito assim da expiação, por exemplo, né? A pessoa que está na situação, quando a gente escolhe, por exemplo, vir para uma encarnação, para passar por uma expiação, né? É um caso assim que nós escolhemos, né? Deduz-se, né? Ou que foi imposto. Então, assim, é uma coisa assim que a gente não tem como fugir disso quando a gente escolher uma determinada expiação que tem que ser feito, né? Vai chegar um momento que aquilo tem que ser cumprido. Não é isso? E nem assim, Rita, talvez a gente não consiga saber se aquilo ali foi uma fatalidade prevista ou se foi um acontecimento errôneo da nossa vida por a gente escolher. Por exemplo, alguém chega e diz assim, Rita, você vai ganhar $1 milhão se você levar essa cocaína aqui nesse avião. E aí você vai e diz assim, poxa, $1 milhão ia mudar minha vida, eu ia poder fazer tanta coisa, né? Você pode pensar, poxa, isso pode ser uma questão moral, me testando. Só que, na verdade, pode não ser também uma questão moral. Por quê? Porque ali vai ser de escolha sua naquele momento. Então, nem sempre a gente vai saber se uma atividade dessa, e aí você pode ser presa, passar 10 anos na cadeia e perder metade de sua vida, e aí você diz, nossa, isso foi uma fatalidade, ou seja, foi algo que eu deveria passar. Não, muitas vezes não é. Então, eu acho que a gente não consegue prever, né, se isso é uma ação para poder trabalhar nossa moral. Pode ser? Pode, mas também pode não ser. Pode ser simplesmente escolha da nossa vida. Eu entendo que uma escolha dessa, quando a pessoa não escolhe não fazer, é uma escolha levando em consideração a questão moral. Porque Sim. ela está agindo ali. Isso. E aí pode ser também moral. Por isso que eu digo assim, na verdade, quando ele fala essa questão aí, que só grandes dores, os acontecimentos importantes que podem influenciar na moral, são previstos por Deus. Só que, assim, isso foi uma grande dor. Poxa, eu não era para poder ter aceitado aquilo. Era para poder... Pode ser um fato que eu deveria passar para testar até essa minha, vamos dizer, ganância, né, de querer ganhar um dinheiro. Pode. Mas também pode não ser. Ou seja, quando eu falo que no Espiritismo não tem nada muito certo, muito... Tipo assim, é isso ou não é? A gente não consegue prever, né? Saber se aquilo realmente era uma fatalidade que eu tinha que passar, uma aprovação, como você falou, ou se foi apenas um fato que aconteceu na minha vida, né? Uma pessoa, por exemplo, que veio com propósito, nasce normal, aí de repente acontece algum acidente que perde uma perna, uma coisa assim. É a mesma coisa. Porque nesse caso daí, como foi que você perdeu essa perna? Foi imprudência? Você bebeu, pegou um carro, dirigiu
bateu, teve acidente, não morreu, mas perdeu a perna. Foi o quê? Pode ser uma fatalidade? Pode, mas pode também ter sido o quê? A imprudência de eu ter bebido e feito isso. Não, eu não bebi e fui, peguei o carro e aconteceu o acidente. Pode ser uma fatalidade? Pode. Né? Então, tem muita coisa aí, que é como eu falei da pedra, né? Você passa por um edifício, um monte de gente passou ali embaixo. Só que na hora que eu passei, a pedra caiu exatamente na minha cabeça. Eu vou dizer que isso é o quê? Eu vou dizer, rapaz, estava previsto isso, porque não é possível. 300 pessoas passou. A pedra, uma vez que foi o quê? Foi minha irmã. Ela estava num local assim, né? E um monte de gente passando. Gente, o pombo cagou exatamente na cabeça dela. E tinha um monte de gente, mas o pombo achou a cabeça dela para poder fazer cocô. Então, vai dizer que é uma fatalidade. Aí já é azar. Na resposta que ele separa bem, né, se a gente for ver, ele fala assim, se queimas o dedo, isso nada é resultado de tua imprudência e consequência da matéria. Então ele fala assim, só as grandes dores, os acontecimentos importantes é que podem influenciar no moral, são previstos por Deus, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Mas é muito direto no que vocês já falaram aí, né, no sentido de se uma coisa, se um acidente aconteceu, pode ser aqui, como ele citou, na questão do dedo, né, isso pode ser muito resultado de uma certa imprudência, né, que tem uma consequência na matéria, mas as questões morais, né, que vão ser diretamente relacionados à depuração do espírito, muitas das vezes elas têm que acontecer porque o próprio espírito escolheu as provas da qual ele tem que passar, né? A gente vai ver que a gente escolheu o meio social onde a gente nasceu, a família da qual nascemos, porque muitas pessoas nascem em famílias de criminosos, né, e recebem, digamos assim, muita influência do meio, mas cabe a decisão pessoal do espírito de seguir tal ou qual caminho, né? Então, ali ele precisa ter perseverança e coragem para vencer as suas próprias tendências. Então, às vezes, ele pediu para reencarnar nesse meio, para tentar superar os desafios a qual ele se encontra. A gente lembra de um caso que, eu não recordo o título agora, mas é um caso que está no Céu e Inferno, no Suicidas, de um espírito que já era, eu acho que a terceira vez que ele tirava a vida através do suicídio, né? E ele narra que teve um revés financeiro à época, e como ele já tinha uma certa idade, perdeu uma certa quantia de dinheiro, ele pensou assim, bom, eu não vou conseguir mais reaver esse dinheiro com a idade que eu tenho. Ele não ia passar fome, né? Só a fortuna dele que seria menor, mas aquilo gerou nele um certo mal-estar, um certo desconforto tão grande, que ele acabou decidindo tirar pela própria vida. E Kardec até comenta lá que ele terá que vir em outras reencarnações, passando por situações similares à qual ele passou, que podem estimular ele ao suicídio, mas é decisão dele se vai realmente tirar a própria vida de novo ou não, vai superar aquela dificuldade. Não é uma fatalidade que ele vai ter que cometer o suicídio de novo, não, é uma decisão dele. O meio ao qual ele vai estar, que foi uma escolha dele também, que podem propiciar, podem estimular com que ele tome qual ou tal decisão. Isso depende muito de cada pessoa, e entra nesse contexto da influência moral, essas decisões que o espírito, a pessoa toma em relação ao contexto ao qual ele se encontra. Alguém pode ler essa 860? É 860. Então pode ler. Pode ler. Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, evitar acontecimentos que deveriam realizar-se e vice-versa? Aí ele responde, pode.
desde que esse aparente desvio possa caber na vida que escolheu. Além disso, para fazer o bem que ele cumpre, o único objetivo da vida é permitir ao homem impedir o mal, sobretudo aquele que possa contribuir para a produção de um mal maior. Você quer comentar? Não, eu prefiro que você comente. Alguém quer comentar sobre essa resposta? Eu gostaria só de falar assim, que para mim isso é tão óbvio, porque, tipo assim, o assassinato é um mal. E em Uhum. nenhum momento a espiritualidade superior, Deus, enfim, toda a falange do bem, iria colocar como um desígnio, né, do alto, você causar um mal tão grande a um irmão seu, né? Então, assim, para mim isso já está bem óbvio que jamais seria uma determinação, entre aspas, fatalidade, uma prova que você teria que passar. Sempre que se pratica o mal, ele vai estar, sem nenhuma dúvida, né, relacionado ao nosso livre-arbítrio. Né? Em nenhum momento a prática do mal pode vir como uma prova de que você teria que passar fazendo aquele mal para... sempre é uma escolha sua, né? É uma coisa que mostra ainda ainda a nossa, nosso, ainda engatear na evolução espiritual, né? Em nenhum momento poderia ser uma coisa que viesse do alto, né? É aquilo que Jesus já falou, o escândalo, né, é uma coisa inevitável, mas ai de quem praticar o escândalo, né, que será cobrado. Então, assim, não dá para querer colocar isso como uma coisa que você tinha que passar, porque o outro também teria que passar. Sempre é você que decidiu, né? O caminho, com certeza, nunca seria esse. É você que optou por aquilo ali, e por isso mesmo que as consequências vão ser cobradas de você. Eu penso assim. É isso mesmo. Mais alguém? Não? Essa sua resposta, ela entra direto nessa questão 861, da qual Kardec pergunta assim, ó, ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassino sabia que viria a ser assassino? Né? Então, quando ele está na erraticidade, no mundo espiritual, escolhendo a nova existência, né? Ele fala, o espírito daquele que comete um assassino, quando ele reencarnar, né, sabia que viria a ser assassino? Né? Ele já sabia de antemão que ele ia ser um assassino? E os espíritos respondem, não. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que o crime precedera quase sempre de sua parte a deliberação de praticá-lo. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la ou não. Se soubesse previamente que, como homem, teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado. Ficai, porém, sabendo que ninguém há predestinado ao crime, e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade e do livre-arbítrio. Né? Muitas das vezes a gente ouviu certos comentários de que uma pessoa entrou um bandido na casa de uma pessoa e acabou matando uma pessoa daquela casa. E às vezes a gente ouvia comentários assim, a pessoa que morreu, ela tinha que morrer daquele jeito. Tinha que por exemplo, morreu através de um tiro, né? Ela tinha que morrer desse jeito porque numa vida anterior ela matou tantas pessoas e assim por diante. Né? Então a gente percebe com essa resposta aqui
que os espíritos respondem que a pessoa que cometeu aquele ato lá, ela tem o livre-arbítrio para escolher, né? Ela pode, como eu falei agora há pouco, nascer numa família de criminosos e ela mesma já tem a tendência, o espírito já tem a tendência ao crime, e aquele meio estimular ela a cometer novos desatinos. Mas também ela pode escolher não fazer aquilo, né? Porque se a gente encarar também a pessoa que morreu por um assassinato, né, como eu citei o exemplo, a pessoa entrou na casa de uma outra pessoa e matou ela, né? E aquela pessoa que morreu tinha que morrer daquele jeito, a gente teria que dar uma medalha para aquela pessoa que matou a sua vítima, né? Porque ela está cumprindo a lei de Deus. E não é dessa forma, não é desse jeito que as coisas acontecem, né? Como está aqui relatado no Livro dos Espíritos, né? Então, aquele que vai cometer esse ato, esse crime, ele tem sempre o livre-arbítrio para escolher, né? Como os Espíritos começam falando aqui, que ele não, né? Ele não quer dizer que ele vai nascer no meio a qual pode estimular ele ao assassinato, o assassino, no caso, que ele vai cometer, que ele vai ceder às suas tentações, né? Alguém? Clarice levantou. E nesse caso, Edivaldo, assim, às vezes a gente, quando fala, né, em planejar nossa reencarnação, a gente pensa que a gente vai dizer assim, não, eu quero vir numa família para ser isso ou para ser aquilo. Na verdade, o planejamento reencarnatório, a gente vai sempre em cima das nossas faltas, das nossas pendências. Nesse caso aí, digamos que eu matei, né, alguém, ou dezenas de alguém, né? Quando eu venho numa reencarnação, eu não venho dizendo assim, não, eu quero que seja assassinado da mesma forma que eu assassinei. Não é isso que eu peço. O que eu peço é justamente para poder eu conseguir formas e meios para poder eu reparar aquela situação. E aí a gente vê que tem pessoas, né, que às vezes se imbuem assim em trabalhar com crianças, muitas crianças, né? E aí tem aquela coisa, aquela vontade, aquela necessidade de ajudar as crianças, de fazer isso, de fazer aquilo, quando, na verdade, né, ela veio com essa incumbência e ela tem essa necessidade, né, no eu espírito, justamente pela falta, né, cometida no passado. Tem mulheres que ajudam o quê? Eu quero trabalhar com mulheres grávidas, né? Eu quero trabalhar com pessoas que são drogados, eu quero trabalhar com pessoas suicidas, quero trabalhar com velhos, Então, essa necessidade que o espírito tem vem justamente disso, né? O Divaldo, ele conta de uma criança que ele pegou abandonado na rua, foi entregue lá na Mansão do Caminho, e essa criança, ela tinha uma enorme vontade de esfaquear as pessoas. Quando criança, 3 anos de idade, 4 anos de idade, ela já pegava os pauzinhos, afiava os pauzinhos e deixava em formato de faca. As tias chegavam para Divaldo e diziam, Divaldo, não vou cuidar dessa criança, não. Olha quanta faca eu catei lá no quarto dela. E aí, quando pegava a quantidade de faca feita por ele, aí Divaldo chamou ele e perguntou, né? O que está acontecendo com você? Ele foi crescendo com isso. E aí ele perguntou, o que está acontecendo com você? Por que você tem essa necessidade de ferir as tias? Não sei, tio, não sei. E ele crescendo e Divaldo perguntando para ele. Né? E Divaldo dizendo, toda vez que você sentir necessidade de ferir uma tia dessa, você vai vir até mim, tudo bem? E ele foi crescendo com aquilo e foi sendo trabalhado, sendo acolhido, sendo orientado. E isso fez com que essa vontade dele, né, de assassinar, ele fosse deixando, né? Tanto é que Divaldo conta que ele virou um grande artista, né? Casou, virou um grande artista, foi para fora e tudo, e não tinha mais esse problema, ou seja, enquanto criança, né, ele foi tratado nessa reminiscência, para que ele pudesse, assim, dar encaminhamento à sua vida. Mas quantos desses, às vezes, são até internados, a pessoa dá remédio, coloca como louco, né? Justamente por quê? Porque não sabe como essa reminiscência vem. E a dele era tão forte, né, que Divaldo disse que foi ter que ser trabalhado bastante a questão do evangelho, né, e o tratamento que ele teve que fazer. E muitas obsessões também, né?
Sim, esse caso é bem interessante, que mostra, se a gente pensar assim, bom, uma criança, de onde que ela traz essa tendência? Se não de vidas anteriores, se não da própria tendência do espírito, né? Ele tem propensão a isso daí, né? Nasceu, mais uma vez, no corpo físico, né? E as circunstâncias da vida poderiam levar ele a tomar esse tipo de atitude, né? E aí mostra também o papel, além de consolador, muito instrutivo do espiritismo, né? Porque Kardec mostrou, aliás, Divaldo mostrou, ou falou sobre o espiritismo para essa pessoa e levou ele a certas reflexões, né? E dentro dessas reflexões ele se sentiu mais forte para tomar as melhores decisões, porque ele poderia cometer um assassínio, digamos assim, ou cometer um ato mal. Poderia, porque ele vai estar com o livre-arbítrio dele, né? E as coisas do cotidiano poderiam acontecer que estimulassem ele a isso. Isso. Né? A Rita está com a mão levantada. Diga aí. Eu estou aqui na dúvida aqui. Uhum. Ele fala aqui que os atos da vida moral, né, que esses atos nunca há fatalidade, né? Uhum. Isso que eu entendi aqui. Mas aqui no começo ele fala bem assim: ademais, sempre confundir duas coisas muito distintas, os acontecimentos materiais da vida e os atos da vida moral. Então, nos acontecimentos materiais da vida não há fatalidade de forma alguma? Ou eu estou entendendo mal? Ele separa bem as duas situações, né? Porque as questões da vida material podem ser mudadas a todo instante, se a gente for analisar. Da questão moral. Mas aí, quando ele fala assim dos acontecimentos materiais da vida. Uhum. Mas pode ser, por exemplo, esse exemplo que eu trouxe do cara que era rico, digamos assim, né? Tinha bastante dinheiro e perdeu uma certa quantia em dinheiro, né? E essa quantia levou ele a tomar uma certa atitude, né? Mas se ele se resignasse diante daquela dificuldade, como eu falei, ele não ia passar fome, né? Talvez, diante do esforço que ele poderia empreender, ele poderia de novo angariar aumentar a sua riqueza, né, digamos assim. Então, esses sucessos das vidas materiais, ou da vida material, a gente pode mudar a todo instante, né? Mas ele também não tem um acontecimento da vida moral? Não entra nesse fato? O exemplo que a Cleo trouxe do menino aí que quando pegava a faca sentia vontade de enfiar em alguém, digamos assim, entra nesse contexto da vida moral, né? É nesse contexto que eles estão falando, nesse sentido. Mas como você entendeu? Esse exemplo que você deu aí agora há pouco, Uhum, da pessoa que tinha muito dinheiro e depois, por achar que ia ficar com pouco dinheiro e acaba se suicidando. uhum. Nessa escolha que a pessoa faz, não cabe também o fato da vida moral? O fato da vida moral seria a escolha que ele teve, né, que ele teve de tirar a própria vida. Aí entra nessa questão moral. E o Né? acontecimento da vida material é pela escolha da questão do dinheiro, é isso que você fala? É É, isso que eu não estou entendendo. a escolha que a situação que ele sofreu, né? Ah, Porque tá. essa situação da perda do dinheiro, né, digamos assim, pode ser muito em decorrência dos próprios atos que ele teve em vida, né? Foram decisões errôneas que ele tomou, consequentemente ele perdeu uma certa quantia de dinheiro. Então, muita coisa que a gente passa na nossa vida cotidiana, as dificuldades são muito em decorrência das nossas próprias decisões. Não são coisas, digamos assim, do passado, né? Ah, eu fiz isso no passado, eu estou sofrendo isso agora. Não, se a gente for avaliar muito bem, com muita calma, a gente vai perceber que muitas das coisas são decorrência das nossas decisões da atual existência, não são coisas do passado. A gente vai perceber isso daí, né? Se a gente tentar se autoanalisar, se auto-perceber a nossa intimidade, as nossas tendências, a gente perceberá que muitas das situações é em decorrência das nossas próprias escolhas. Uhum. Entendi. Valeu, obrigada. Nada.
como você começou a ler aí, né, ele fala assim, ademais, sempre confundis duas coisas muito distintas, os sucessos materiais da vida e os atos da vida moral. A fatalidade que algumas vezes há só existe com relação àqueles sucessos materiais cuja causa reside fora de vós e que independe da sua vontade. Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem, que, por conseguinte, tem sempre liberdade de escolher no tocante, pois a esses atos nunca há fatalidade. Ele coloca aqui, ó. Alguém queria falar? Não? Sou eu, mas pode terminar. Ele coloca aqui, ó, os sucessos materiais cuja causa reside fora de vós é que independem da vossa vontade. Se a gente for imaginar assim, eu estou trabalhando numa empresa, né, e essa empresa passa por dificuldades, às vezes acaba fechando, né? Vamos imaginar um insucesso, né? E ela acaba fechando por decisões do dono da empresa. Ele tomou decisões erradas e tudo, e sofreu os revessos, e, consequentemente, eu estou vinculado a essa empresa, eu também acabo sofrendo, né? Mas não quer dizer que isso seria uma fatalidade, eu teria que passar por isso, né? Talvez se ele tomasse decisões mais acertadas, isso não aconteceria, né? Por isso que fala assim, dependem da nossa vontade. Tem situações que dependem da nossa vontade, né? Léo? Oi. Aqui, Miramês, ele explica bem essa passagem que a Rita ficou na dúvida, que ele diz assim, o que pode chamar de fatalidade é sobre a vida material com seus sucessos. Pode verificar nos próprios acontecimentos que muitos deles não precisam de esforço quase nenhum para que o homem alcance êxito. No entanto, a fatalidade não existe em se referindo à vida moral. Aí depende de maturidade da alma, cuja luz verte do tempo e do espaço, onde a vontade faz correções inúmeras, todos os dias, para que possa encontrar o alvo desejado, onde se respira amor e caridade. Ele está dizendo que a fatalidade material, né, são coisas que acontecem naturalmente. Por exemplo, não joguei na lota, achei um cartão e fui lá e ganhei na loteria. Ou seja, uma coisa natural, você não fez esforço nenhum, né? E aconteceu. Por quê? Porque era uma fatalidade material que deveria acontecer na sua vida. Agora, quando ele fala da moral, que é algo do próprio espírito, do amadurecimento do espírito, é algo que você precisa trabalhar. E para isso, vou ter que ter vontade para poder fazer. Ou seja, algo para poder você mudar, né? Eu tenho vontade de, sei lá, moralmente, né? Eu nasci com aquela coisa de roubar. E aquilo ali está dentro de mim. Para eu mudar aquilo, que é algo moral, eu preciso, primeiro, ter vontade. Segundo, eu preciso trabalhar isso em mim para poder isso acontecer. As coisas materiais, se eu fizer muito esforço para poder acontecer, pode ser uma fatalidade, pode não ser. Agora, aqueles que eu não faço esforço nenhum e acontece, né, era uma fatalidade de ter acontecido, a questão do material. Não sei se deu para ficar um pouquinho mais claro. É porque fatal e aí... dentro... Posso falar, Paulo? Pode falar, desculpa. E dentro desse exemplo muito bem apresentado pela Cleo, a gente pode colocar assim um exemplo também, né? No caso do ladrão, que foi muito citado, do assassino, né? Que foi muito falado aí. A escolha é sempre dele, mesmo que ele tenha predisposição a matar, não existe fatalidade, porque matar ou não é uma escolha dele. Esse exemplo de Edivaldo, né? Que o Edivaldo trouxe, da criança que tinha esse desejo por matar desde criança. Ele desistiu, não é fatal, mesmo que aquilo estava ali rodeando ele desistiu. Então, a questão moral ficou assim muito claro que não é fatalidade, porque a gente sempre tem a escolha de fazer ou não fazer. É isso mesmo. Que vai entrar muito dentro do contexto de essas questões materiais, digamos assim, se a gente for correlacionar a riquezas, como a Cléo trouxe o exemplo aí, né, a gente vai perceber depois de outras respostas que tem mais adiante,
que faz parte também das provas da qual o espírito tem que passar, né? Que às vezes ele mesmo escolheu, né? Ter uma certa existência com certas tendências, né? Mas se a gente for analisar, se eu começo a tomar certas atitudes em decorrências, em cima de atitudes materiais, né? Se eu começo a trabalhar honestamente, se eu procuro viver honestamente, né? E isso faz com que a riqueza que eu vou adquirindo, ela cresça. Se a gente for analisar, é uma fatalidade, né? Ela vai crescendo em decorrência das minhas atitudes, dos meus atos, se a gente encarar a fatalidade dessa forma, né? Mas, como ele fala aqui, não existe a fatalidade como se compreende, aquilo realmente tem que acontecer. Não, é uma conjuntura de fatores, uma conjuntura de situações que levam àquela situação, mas sempre com o objetivo maior do crescimento, da evolução do espírito, né? Essas coisas acontecem sempre com o objetivo do crescimento do espírito. Mesmo as decisões erradas da qual tomamos e estamos passando dificuldades em decorrência disso, isso acaba que vai também servir para o nosso próprio crescimento, né? E a gente vai perceber que quando a gente passa a analisar em cima do que erramos, né, o que eu errei, né, e com esse meu erro, o que aconteceu? Naturalmente, eu tendo a fazer novas escolhas no futuro, né? Isso serve tanto já na erraticidade, quando eu volto ao mundo espiritual, começo a fazer novas escolhas, tomar novas atitudes, isso se reflete em uma nova existência também, né? Isso mostra a questão da evolução do ser humano, né? Se a gente for olhar o ser humano da Idade Média para hoje, existe uma certa evolução, se a gente for analisar com uma certa profundidade, né? São os mesmos espíritos, aqueles que viveram lá na Idade Média, que vivem hoje, né, da qual a sociedade se encontra em melhores condições, se a gente comparar com a Idade Média, né, a gente vai ver que houve uma evolução do ser humano, do homem, consequentemente do espírito, né? Então, todos esses acontecimentos da vida servem para o nosso crescimento pessoal. Alguém gostaria de ler 862? Ana, pode ser você? Pode sim, eu leio aqui. 862. Pessoas existem que nunca logram bom êxito em coisa alguma, que parecem perseguidas por um mau gênio em todos os seus empreendimentos. Não se pode chamar a isso fatalidade? Será uma fatalidade se lhe quiseres dar esse nome, mas que decorre do gênero da existência escolhida. É que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a paciência e a resignação. Entretanto, não creias seja absoluta em fatalidade. Resulta muitas vezes do caminho falso que tais pessoas tomam, em discordância com suas inteligências e aptidões. Grandes probabilidades têm de se afogar quem pretende atravessar a nado um rio sem saber nadar. O mesmo se dá relativamente à maioria dos acontecimentos da vida. Quase sempre obteria o homem com êxito se só tentasse o que estivesse em relação com as suas faculdades. O que o pede são o seu amor próprio e a sua ambição, que os desviam da senda que lhe é própria e o fazem considerar a vocação o que não passa de desejo de satisfazer a certas paixões. Fracassa por sua culpa, mas em vez de culpar-se a si mesmo, prefere queixar-se da sua estrela. Por exemplo, que seria bom operário e ganharia honestamente a vida, mete-se a ser um mau poeta e morre de fome. Para todos haveria lugar no mundo, desde que cada um soubesse colocar-se no lugar que lhe compete. Você quer comentar? Profundo isso, né? Acho que, de certa forma, já foi até falado aí, né? Que, às vezes, a gente... esse aqui eu acho que está esclarecendo a questão que na parte moral nunca há fatalidade. Às vezes, a gente até pode colocar aquilo, porque só vê
coisas ruins acontecendo na vida, e muitas das vezes essas coisas ruins aconteceram porque a gente mesmo planejou isso para que a gente pudesse se burilar, melhorar, e outras vezes acontece por vaidade, né? Às vezes a gente vem com aptidão e se mete a fazer outra coisa e acaba não dá certo, né? Acaba passando por situações inesperadas por conta das nossas más escolhas. Então, aqui ele está dizendo que não é fatalidade, mas se a gente quiser chamar assim, é só uma questão de escolha, de palavra, mas que não, de fato, não é uma fatalidade. Eu fico pensando, sabe o que, Ana? Aquele povo que joga na loto. Toda semana. Meu pai. Minha sogra. E aí eu fui dizer isso para ela, né, nessa questão, né? Eu disse assim, se você não tiver, né, no seu planejamento a, a, a condição, né, de ter que ganhar na loto, por exemplo, até por conta disso aí, a pessoa vai dizer assim, nossa, sempre joguei, nunca ganhei nada na vida, nem um sorteio, nem um bingo, nem isso, nem aquilo. E aí a gente fica achando que é o quê? Que é uma fatalidade, né? Ou seja, é algo que, na verdade, você escolheu como provação passar por algumas decepções. E, às vezes, se você ganhar, vai ser ruim para a sua encarnação. Então, na verdade, qual é o melhor? É eu viver bem numa encarnação ou eu simplesmente estragar uma encarnação inteira, né? No sentido de me melhorar moralmente, mas vou ter um bem materialmente. Cara, isso não vai entrar na cabeça de muita gente por muito tempo. Porque a pessoa vai dizer, não, me dá o dinheiro aqui, depois eu penso no meu melhoramento moral. Verdade. Como ele começa falando aí, né, mas decorre do gênero de existência escolhida. Né? Então, o gênero de existência escolhido, se a gente quiser chamar, como ele coloca, quiser chamar assim, uma fatalidade, a gente pode colocar como uma fatalidade. Mas, como ele fala aqui, né, são apenas palavras. Né? Então, as situações que nos ocorrem, reiteradamente falando, tem a questão do livre-arbítrio, né? A gente pode escolher seguir o tal ou qual caminho. Né? Mas, como ele fala aqui, tem muitas situações que são a decorrência das nossas próprias escolhas mesmo, por ambição e por outras coisas mais. Né? Essa questão da vocação, que ele usa o exemplo aqui do poeta, né? E se eu não tenho tino para poesia, se eu for para esse lado, é capaz de eu morrer de fome mesmo. Né? Então, entra muito na questão de se conhecer bem, né? De avaliar principalmente os seus próprios pensamentos. Agora sim, eu falei da questão da loto, mas, por exemplo, se a pessoa não joga, ela nunca vai saber se ela vai poder ganhar. Então, na verdade, de vez em quando, a gente faz aquela fezinha para poder dizer, deixa eu ver se realmente estava aqui para ser uma fatalidade na minha vida eu ganhar na loto. Eu posso jogar? Posso, não há nada que impede. Né? É uma decisão minha. Então, assim... Sim, verdade. Eu posso jogar. Mas se eu ganhar, como é que vai ser? É isso. Essa é a grande questão. Agora, se você ficar jogando a vida inteira e tu não ganha, será que a espiritualidade já não está dizendo, meu filho, reveja esse dinheiro? Pode ser isso também. Ou a gente vai ficar testando a nossa encarnação no sentido de dizer, vai que, né, no meio dessa fatalidade aí teve um erro, eu encontro uma brecha e ganho. É isso mesmo. Paulo, eu precisaria aqui no banheiro 2 segundos. Você leria a 863 e comentaria sobre ela? Eu vou rapidão aqui e já volto. 863. Os costumes sociais não obrigam, muitas vezes, o homem a enveredar por um caminho de preferência a outro e não se acha ele submetido à opinião dos outros quanto à escolha das suas ocupações? O que se chama respeito humano não constitui obstáculo ao exercício do livre-arbítrio?
Ou seja, a pergunta aqui, Allan Kardec quer saber se os nossos costumes sociais, se de alguma forma ele não influencia, né, nesse nosso livre-arbítrio. Às vezes, quantos de nós somos, entre aspas, obrigados, né, a criar uma fachada, a seguir determinados ritos, porque os costumes sociais estão aí ditando isso, né? Isso acontece em várias camadas da nossa sociedade, em vários eventos. Se você vai para um casamento, existe um rito. Se você vai para um sepultamento, existe um outro rito, e assim por diante, né? Então, a pergunta está voltada nesse aspecto. Os espíritos respondem: são os homens, e não Deus, quem faz os costumes sociais. Se eles a estes se submetem, é porque lhes convém. Tal submissão, portanto, representa um ato de livre-arbítrio, pois que, se o quiserem, poderiam libertar-se de semelhante jugo. Por que então se queixam? Fale, fal, Fale-se-lhes, Falece. falece-lhes razão para acusarem os costumes sociais. Devem lançar a culpa ao todo amor próprio, de que vivem cheios e que os fazem preferirem morrer de fome a infringi-lo. Ninguém lhes agradecerá esse sacrifício feito à opinião pública, ao passo que Deus lhes levará em conta o sacrifício se fizeres de suas vaidades. Não quer isso dizer que o homem deva afrontar sem necessidade aquela opinião, como fazem alguns, em que há mais excentricidade do que verdadeira filosofia. Tanto desatino há em procurar alguém ser apontado a dedo, ou considerado animal curioso, quanto sabedoria em descer voluntariamente e sem murmurar, quando não possa manter-se no alto da escala. Muito interessante a pergunta de Allan Kardec, mais interessante ainda a resposta dos espíritos, né? Os espíritos deixam claro desde o início que se nós nos submetemos a determinadas condições, regras sociais, é porque a gente aceita, né? E muitas vezes essa condição está nos dando prazer. Por outro lado, os espíritos não fecham as portas para que nós nos posicionemos, né? Afinal de contas, é por isso que a gente exerce o livre-arbítrio. E ao mesmo tempo que os espíritos falam isso, ele diz, olha, mas faz isso de forma comedida, né? Ele não usa esse termo que eu vou usar aqui, mas não cabe a nós sermos os paladinos da verdade, né? Não cabe a nós sermos os censuradores. Se alguma coisa eu não gosto, paciência. Por exemplo, existem pessoas que não gostam, não suportam ir para determinados eventos sociais. Exemplo, casamento, formatura e assim por diante, né? Já tem aquelas pessoas que gostam muito desses eventos que eu acabei de falar para vocês. E às vezes a pessoa, já passa a palavra, Rita, no afã de querer ser autêntica, às vezes machuca, fere o outro, né? Quando quer passar a sua ideia, a sua conotação de estar submetido ou não a esse tipo de costume social. Rita, a palavra é sua. No caso da dinastia, entra nisso aqui? Entra ou não entra? O que você chama de dinastia? Conceitua para a gente Eu dinastia. rei, rainha, essas coisas, porque eu estava lembrando aqui Tá. dos filhos da Rainha Elizabeth, né? Uhum, certo. Casou com a Meghan, não sei o nome dela. Megan Fox? Megan alguma coisa, eu sei que E é. eles rejeitaram toda aquela... como é que eu falo Aqueles assim? costumes, né? Os costumes sociais que eles têm, né? Então, Sim. eles não fizeram, simplesmente abriram mão disso. Né? Uhum. Aí, quando ele Sim. fala assim, que
a pessoa não precisa, vamos dizer assim, apontar o dedo, né? Mas ela pode simplesmente, que eles fizeram, sair de uma forma muito educada, né? E seguir o caminho aqueles que eles acham melhor. É isso? Exatamente. Se enquadra assim nesse exemplo, Rita. No caso deles, talvez até mais difícil, né? Porque a continuidade, a perpetuidade daquela família depende dessa ritualística, né? As pessoas, os contribuintes, eles vivem do dinheiro público, né? Que uma parte é destinada à realeza, para manter aqueles costumes, que tem muita gente que adora aquilo ali. Mas, enfim, faz parte, e eles abriram mão disso para viver uma vida, entre aspas, mais comum, né? Obviamente que a vida comum dele está bem acima, né, do comum de muitos da nossa sociedade, mas é mais simples, né, comparado a uma família real. É isso, obrigada. Devolvo a palavra, Edvaldo. Obrigado, Paulo. Essa questão dos costumes sociais é bem interessante, né? Porque a gente vê a nossa sociedade ainda é muito materialista, né? A gente tem muitos exemplos disso, né? Eu lembro de uma pessoa da qual eu conversei no atendimento fraterno, e ela narrando assim para mim que ela almejava tal cargo. Ela já tinha tal função, mas almejava muito tal cargo, por várias circunstâncias. Quando ela chegou e conquistou o que ela tinha pensado, ela caiu em si, porque ela viu que ela era muito mais feliz no cargo anterior, na função anterior da qual ela tinha. E ela estava extremamente frustrada com o trabalho dela, com o cargo que ela tinha almejado tanto, e percebeu que não era aquilo que ela queria, né? A gente vê que essas questões dos costumes sociais, né, as coisas que acontecem ao nosso redor, que estimulam as nossas próprias paixões, né, a gente pode entrar nesse ritmo social, digamos assim, ou não, né? Se for uma decisão de não entrar nesse ritmo social, por vários pensamentos, né? Mas também, a gente, como ele coloca aqui, a gente não deve julgar o outro, porque ele toma aquela decisão, ou toma aquela atitude, né? Ele toma diante do contexto da qual ele está vivendo. Então, a gente não pode realmente a gente não deve, né? A gente não deve estar julgando a vida do outro porque ele tem tal estilo de vida, faz isso ou faz aquilo. Entra muito nesse contexto aqui. Alguém quer ler a 864? Eu leio. Há pessoas para as quais a sorte é contrária, enquanto outras parecem favorecidas por ela, visto que tudo lhes sai bem. A que se deve isso? Quase sempre é porque essas pessoas sabem conduzir-se melhor na vida, mas também pode ser um gênero de prova. O sucesso as embriaga. Confiam em seu destino e muitas vezes pagam mais tarde esse sucesso, mediante reveses cruéis que poderiam ter evitado com a prudência. Eu lembro disso aqui, essas pessoas que escolhem uma vida de sucesso, mas que são reféns desse sucesso. Não tem vida privada, né? Não tem sossego, como esses artistas que a gente vê, né? Uma vez eu vi um depoimento da Xuxa falando sobre isso, né? Porque ela tinha muitas necessidades de se sentir como uma pessoa normal, mas ela não tinha privacidade para isso. Então, eu fico lembrando disso, né? Muitas vezes a gente escolhe profissões mesmo que nos escravizam as profissões. E a gente acaba, vamos dizer assim, vivendo uma vida infeliz, né? Uhum. Por conta dessas escolhas. É isso. Mais alguém queria comentar? Ele coloca duas situações, os espíritos colocam duas situações, né? Ele fala assim, muitas vezes que essas pessoas sabem conduzir-se melhor, né? Elas tomam as melhores decisões, né?
a pessoa que saiu da pobreza, digamos assim, e ficou rica depois de um certo tempo, muitas vezes ela tinha um tino para coisa, né? Você vê, às vezes, pessoas que empreendem em um certo ramo, né, e ganham muito dinheiro com isso, ou têm um sucesso, digamos assim, material, né? Às vezes elas tomam escolhas bem acertadas, elas conseguem tomar melhores decisões e, consequentemente, isso se reflete em mais sucesso no ramo a qual ela tomou. Então, ela consegue se conduzir melhor nessa situação. Mas ele coloca também, mas também pode ser um gênero de prova, né? A pessoa tem um certo sucesso, mas aquilo pode estimular muitas das suas paixões. Então, ele coloca aqui, o bom êxito as embriaga, fiam-se no seu destino e muitas vezes pagam mais tarde esse bom êxito, né? Então, coloca-se às vezes como uma pessoa predestinada, né? Eu nasci para ser dessa forma, ter muito dinheiro, ter sucesso, ter isso, ter aquilo, né? Mas acabam em que esse sucesso todo acaba estimulando certas paixões que vão ser, digamos assim, a derrocada desse espírito, né? Eu lembro uma vez que eu estava conversando com o espírito na reunião mediúnica, e ele narrando assim, ele chegou com, digamos assim, o rosto um pouco deformado, né? A médium narrou que ele estava com o rosto um pouco diferente, né? E eu conversando com ele, eu disse que se ele pensasse como realmente era o rosto dele, naturalmente o perispírito ia demonstrar como que ele era na última existência. E ele disse que não queria aquilo. Aí eu perguntei, mas por que ele não queria? Ele disse, porque ele nasceu uma pessoa bonita, mas a beleza que foi a derrocada para ele, né? Então, a beleza física, né, trouxe muitos insucessos para ele, e ele só percebeu, claro, isso depois que ele desencarnou, né? Mas ele queria se ver, por enquanto, daquela forma, porque ele sabia que a beleza tinha levado ele à derrocada na última existência. Alguém queria falar aí? Não, fui eu. Eu só lembrei, assim, que Uhum. em algumas situações, essa questão do sucesso, principalmente financeiro, né, a gente tem até no Evangelho como a prova da riqueza, Uhum. né? Quer dizer, a gente fica assim imaginando, e é terrível mesmo a situação da pobreza, é triste, a fome, enfim, é terrível, né? E muitas vezes a gente se fixa bem aí, né? Que essas que são as provações. Mas dentro do próprio Evangelho tem trechos que mostram assim, que a riqueza é uma prova também, porque infelizmente muitos de nós, né, a gente não vai saber porque a gente está numa situação que a gente não está sendo colocado nessa questão de riqueza, né, mas quantas pessoas que ou são ricas, sempre foram, ou de repente ficaram, e principalmente para os que conheceram a situação de penúria e que ficaram, e que depois se tornam pessoas egoístas, né, orgulhosas, né, então, assim, a riqueza, aquele momento, terminou virando uma aprovação, porque a pessoa não deixou o lado bom se sobrepor, né? O que veio à tona diante dessa nova situação foi exatamente o que não deveria, né? Então, não deixa de ser uma prova. Isso mesmo. Eu lembrei aqui, Edivaldo, de uma moça Sim. também que eu atendi, que ela me disse o seguinte, Cléo, há muito tempo, quando eu era mais nova, né, teve um médium, né, lá na minha cidade, que eu fiz uma espécie de consulta com ele, e ele me disse que a minha derrota nessa encarnação seria eu buscar a riqueza, né? Eu não iria conseguir atender a questões que eu vim para poder fazer. E o meu foco vai ser sempre buscar a riqueza, né? E aí ela disse assim, eu digo, sim, mas e aí como é que você está? Ela, não, eu sempre me contentei com o que eu tenho, mas assim, nada, eu não me contento com pouco. O tempo todo eu estou deixando até de estudar, até de fazer as questões que eu tenho que fazer, trabalhar o meu espiritual, por exemplo,
e eu, às vezes, deixo de lado para poder atender, por exemplo, a trabalho, a meu crescimento pessoal, né? E nunca tenho tempo para o espiritual. Então, isso está fazendo com que o que ele falou, né, esteja se concretizando, né? E, na verdade, qual era o receio dela? Ela já, não, qual é a vantagem que ela teve aí que eu vi, né? É que ela, pelo menos, recebeu um aviso desse, né? Dizendo que se ela continuasse, ela justamente ia falhar na questão que ela viria a fazer, que era justamente melhorar a questão moral. Por quê? Porque ela ia focar muito mais no material do que na questão moral. E ela já estava visualizando isso, né? Na encarnação dela. Então, assim, e quando a gente não sabe, né? E a gente simplesmente vai deixando, né? Não vou para o centro hoje, não vou dar passe, não vou fazer isso, não, porque eu tenho que ganhar mais dinheiro, né? Eu tenho que abrir minha empresa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E sempre deixando o lado espiritual para depois. Quando, na verdade, quando a gente desencarnar, é o único lado que a gente vai levar, né? Mas é tão difícil, gente, isso, porque, sei lá, eu acho que é algo também que vem, né, do próprio espírito, já há muitas encarnações, né? Pensa numa pessoa que sempre foi, né, bebeu muito, ou sempre foi fumante, ou muitas encarnações ele foi assassino, ou sempre foi rico, sempre teve dinheiro, e vindo uma encarnação como uma prova de pobreza, né? O espírito ele tem que estar muito evoluído para conseguir passar por determinadas provas, porque às vezes não é fácil, né? Às vezes a dificuldade que é imposta para aquela pessoa é tão grande, e mesmo assim ela pede para vir nessa dificuldade, mas ela não suporta, né? Então, até ela sabendo disso, ela disse: não, eu sei que eu não posso esquecer desse meu lado espiritual, eu preciso que alguém me ajude a me puxar para isso, né? Por favor, me puxe, pedindo para eu puxar. Eu digo só se eu botar uma corrente para poder tu começar a participar dos estudos, fazer palestras. Mas é algo que é muito forte, né? Nas vezes na gente, que puxa. E você vê, né? E perceba que quando a gente tem uma tendência, né? Que a gente, seja boa ou seja ruim, a gente percebe que ela é natural. Ela é tão natural que você se envereda por ela, né? Você é atraído por ela, você quer aquilo. Então, se a gente for olhar, cada um de nós tem isso. Se a gente olhar para cada um de nós, o que me motiva, né? Fazer igual Haroldo. Haroldo diz que qual é o nosso, como é que ele chama? O nosso desejo central, né? Que é justamente em cima desse desejo central em que os espíritos obsessores trabalham, né? É nesse nosso desejo central. Por exemplo, no caso dela, ela dizendo, né, sobre a riqueza, então os obsessores já fazer o quê? Não, menina, aqui é a facilidade para você, ó esse cargo aqui, ó esse aqui, ó, você pode fazer isso também. Não, por que você vai deixar o sábado livre? Toma esse aqui também. Ó, você vai ganhar mais dinheiro. E aí, né? É bem complexo. A mesma coisa quando a Ângela falou aí da questão da prova da riqueza, né? Muita gente que não tem quer ser rico, consegue ser e diz que vai fazer X, Y, Z, termina sendo vaidoso, termina se enveredando, né, por outros meios, não consegue pegar aquela riqueza e trabalhar para que outros irmãos possam se beneficiar delas, né? E isso faz com que o quê? Você caia, né? Seja enveredado justamente aí pela questão moral, né? E aí você vai estar o quê? Comprometendo sua encarnação. É isso mesmo. A 865 tem a seguinte pergunta: como se explica que a boa sorte favoreça algumas pessoas em circunstâncias com as quais nada tem que ver a vontade, nem a inteligência? No jogo, por exemplo. E os espíritos respondem: alguns espíritos escolheram previamente certas espécies de prazer. A fortuna que os favorece é uma tentação. Aquele que, como homem, ganha, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e para a sua cupidez. Entra aquela questão de, vou jogar, né? Não precisou da minha, vou jogar na Mega Sena, não precisou da minha inteligência para com que eu viesse a ganhar uma certa quantia em dinheiro, uma fortuna, por exemplo. Eu apenas joguei e acabei ganhando isso daí, né? Então, eles já falam que os espíritos escolhem, nós escolhemos certas espécies de prazeres, mas isso tudo com o objetivo de a gente crescer,
né? E a gente acaba cedendo às próprias paixões, e como eles falam que é uma prova para o orgulho e para a sua cupidez. Eu vou pular rapidamente aqui para a pergunta 866, que entra na questão que a Cléo está falando agora há pouco. Então, a fatalidade que parece presidir os destinos materiais de nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio? Eles respondem: tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, tanto mais te elevarás. Os que passam a vida na abundância e na aventura humana são espíritos pusilâmines que permanecem estacionários. Assim, o número dos desafortunados é muito superior ao dos felizes deste mundo, visto que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Eles veem perfeitamente bem a futilidade das vossas grandezas e gozos. Acresce que a mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, quando mais não seja pela ausência da dor. Né? Então, aqui entra nesse contexto da escolha das provas. Eu lembro do exemplo que tem no Céu e Inferno, dos espíritos felizes, da Condessa Paula. E na última existência dela, ela foi uma pessoa de posses, né? Uma pessoa muito reconhecida socialmente falando, mas era uma pessoa muito boa também, né? E ela relata que ela deixou essa prova da riqueza para as últimas existências, digamos assim, né? Claro que ela ainda vai passar outras, mas ela fala que ela jogou mais para frente. Por que ela jogou mais para frente? Ela preferiu passar por certas dificuldades materiais para ir se fortalecendo como espírito, né? E a pouco e pouco ela foi se fortalecendo e naturalmente ela conseguiu escolher mais à frente essa prova da riqueza, nascer numa família abastada, né? E ela saiu dessa última existência tendo sucesso diante das escolhas que ela fez, né? Então, assim, muitos espíritos acabam por uma... mas como ele coloca aqui, né? Que passar por certas tentações, acabam escolhendo certas dificuldades, mas acabam não sendo, ou não tendo uma fortaleza interior ainda para suportar aquelas dificuldades, e acabam cedendo diante das tentações, né? Diante das facilidades da vida. Eu lembrei desse caso da Condessa Paula, né, que os espíritos escolhem, né, com o objetivo sempre do crescimento, essas provações, né, e até as expiações. E alguém gostaria de comentar? Eu achei interessante só esse exemplo que você deu, também para a gente entender, assim, que o fato de você, né, ter uma vida de posse, não significa que agora você está bem, quando chegar do lado de lá, se prepare. Não é bem assim. Né? Você pode ter essa condição, né? E se você souber viver de uma forma que não seja de forma egoísta, nem ambiciosa, além, nem autoritária, né? Mas que seja uma forma de você viver dentro da possibilidade do seu conforto, mas pensando no próximo, pensando no seu irmão, então não significa que você está já automaticamente, porque você foi rico, teve uma vida tranquila aqui, que você já está com o lugar garantido no umbral. Vai tudo depender da forma como você levou isso, né? Então, o certo é que, né, igual essa história que você contou, né? O bom é que você possa passar por uma situação dessa, que você já tem uma elevação moral para entender, né, e não deixar que essa situação de poder e de dinheiro tape a sua visão e lhe torne uma pessoa pior do que o que você, né, poderia ter sido, né, que você não aproveita as oportunidades. Então, se você conseguir, né, ter essa visão de saber aproveitar a oportunidade, né, de saber viver pensando no próximo, não humilhando o próximo, né, sendo uma pessoa do bem, não necessariamente porque você viveu bem aqui, você agora vai ter que penar do lado de lá.
É para a gente também ter essa visão, né? E não ficar, Maria, Deus me livre, não quero nunca ter nada para eu chegar do lado de lá, eu já sofri tudo aqui. Né? Porque às vezes também, se você sofrer tudo aqui, mas não for de forma resignada, né? Não adiantou de nada também. Verdade. É isso E, mesmo. e perceba que tudo cai na questão moral, né? Como você conduz a sua vida, né? Porque dependendo de como a gente conduz, ou com dinheiro ou sem dinheiro, é seguindo as leis morais, né? É se elevando cada vez mais, é se melhorando a cada dia, né? Na condição é. Então, não tem erro, né? É aquela história, né, que sempre se fala, né? Tem gente que não pode subir uma caixa de fósforo que já cresce de um jeito que, né, esquece tudo, assim, esquece, né? Não sabe mais tratar ninguém e tal, né? Isso, você falou isso aí, eu me lembrei, sabe de quê? Até presidente de condomínio. Presidente não, como é que chama aquela pessoa que é do condomínio? Síndico. Síndico. Não, Síndico. você não era nada, virou síndico. É verdade. Não, assim, é intrínseco do ser humano isso, porque a gente tem tantas vidas passadas que a gente já fez tanta besteira, que muitas vezes é natural essa tendência. Toda vez que você sobe numa caixa de fósforo, você tende a levar seu ego, né? Você levantar a cabeça, como se você estivesse sendo posto num pedestal, né? Aí você fica imaginando um deputado, um presidente, um diretor, um gerente, as pessoas começam a lhe cativar, né? Vamos dizer, puxar o saco mesmo, muitas vezes, que você se sente uma pessoa importante. Logo, isso lhe eleva. Aí a gente está falando agora de palestrantes espíritas. Imagine se você fica o tempo todo, nossa, fulano de tal, nossa, esse cara, ele é muito bom. Fulano, você é muito bom. Nunca deixe de fazer palestra. Você fala muito bem. Você... Gente, é natural a gente deixar o palestrante com o ego lá em cima. Né? E isso é ruim para ele. Por quê? Porque ele é um ser humano igual a gente, falível igual a gente, e vai ter justamente essa vaidade naturalmente, né? E às vezes até se achar muito mais do que deveria. E aí o cara está fazendo um bom trabalho e quem é que estraga? A gente. Por quê? Porque a gente fica ali elogiando, botando a pessoa no pedestal. Não, gente, que Deus lhe abençoe e que você continue isso, porque fazer palestra não quer dizer que a pessoa é perfeita, né? Teve uma moça que chegou para mim e disse: Ah, Cléo, eu conheci fulano e eu achei que ele era uma pessoa perfeita. Ele faz palestra. Eu digo, mas quem disse que fazer palestra torna a pessoa perfeita? Ele está ali, está aprendendo igual a gente. Né? De onde foi que você tirou isso? Ah, eu achei que só fazia palestra quem... Eu digo, não, então a gente não estaria aqui nesse mundo, né? De provas e expiações, né? Ele está tentando sair do lugar dele para um lugar melhor. Ele está se esforçando, né? É verdade. Por isso que é importante o estudo metódico e profundo, como nos fala Kardec, né? Para essas reflexões profundas que a gente tem que fazer conosco mesmo, né? Até para, por exemplo, a gente vê um caso da onde a gente pode aprender com aquele caso, seja a pessoa acertando ou errando, a gente pode aprender com aquele caso, a gente não vai julgar a pessoa, a gente vai aprender com aquela situação. A gente pode, né? O Espiritismo vem nos falar isso também. Por isso que Kardec coloca os exemplos que estão lá na segunda parte do Céu e Inferno, né? Vários exemplos de várias situações. Também tem muitos exemplos dentro da própria revista que ele traz muito para a nossa reflexão. A gente falou, como os Espíritos falaram aqui, né? Visto que os Espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. A gente vê que essa questão da prova da riqueza, né, que muitos conseguem ter a força moral para suplantar suas próprias paixões, né, mas a gente também vê provas que a pessoa passa por dificuldades financeiras, dificuldades físicas, e tem uma conduta moral tão grande ali, que serve de exemplo para todos nós. A gente lembra agora do caso do menino, chama Marcel, o menino do número 9, se eu não estou enganado, isso está no Céu e Inferno, nas expiações terrestres, e ele nasceu com uma dificuldade física, que a descrição é, digamos assim, de chocar, de primeiro momento, a descrição que se faz dele, né? Mas a fortaleza moral que ele encarou, ele novo, muito novinho,
A fortaleza moral que ele encarou, aquela dificuldade, foi exemplo para muitas pessoas que estavam ao redor dele. E Kardec faz a evocação desse espírito e ele fala que, de uma certa forma, seria uma expiação, mas foi mais uma provação. Ele foi exemplo para muitas pessoas. E às vezes a gente acaba olhando aquele caso, essa pessoa deve estar expiando um erro muito grande que cometeu no passado. Não, era uma provação para ele, né? Ele estava passando por uma prova, ele saiu muito feliz, ele estava muito feliz no mundo dos espíritos, estava ajudando outras pessoas, como também tem um caso lá no Céu e Inferno, chama a Lei de Talião, né, da pessoa que foi exumado o corpo dela, né, porque esqueceram o medalhão dentro do caixão. Quando fizeram a exumação, tiraram o corpo para pegar o medalhão, viram que ela estava de bruços e tinha mordido a própria mão, né, e Kardec fez a evocação desse espírito para a própria instrução do grupo também, e ele relata, né, o que aconteceu numa existência anterior, né, ele, por exemplo, relata que ele tinha emparedado a mulher dele, então ele colocou ela viva numa parede, ela acabou desencarnando ali dentro, né, e ele sofreu muito quando retornou ao mundo espiritual, mas ele também relata que a mulher dele tinha o perdoado já, e que ela já estava numa condição superior, e estava o aguardando, ela aguardava ele, né, e ele escolheu como expiação para ele próprio, ele desencarnar nessa situação, ele acabou desencarnando nessa situação, né, que a gente chama de catalepsia, né, então, mas ele se encontrava bem no mundo espiritual, né, um pouco triste por causa do erro que tinha cometido no passado, mas ele disse que se encontrava muito bem, né, e feliz por ter passado, e o relato que se traz dele fala que ele era uma pessoa boa, né, e acabou desencarnando dessa forma. Aí houve aquela dúvida, mas por que ele desencarnou dessa forma se ele era uma pessoa boa? E esse relato que ele traz é para o nosso próprio crescimento, é para a nossa própria reflexão, né? Então, tudo que está dentro da obra de Kardec, dentro das 23 obras, né, serve para o nosso crescimento. Então, esse momento é muito importante para nós, estarmos em grupo, né, estudando, debatendo, cada um trazendo o seu ponto de vista, a sua ideia, mas o nosso estudo pessoal, no momento íntimo ali, sozinho, ele também é muito importante, essa continuidade para essa nossa reflexão, para a gente olhar a questão da nossa existência como uma oportunidade de crescimento, né? Para a gente olhar as dificuldades que a gente passa também como uma oportunidade de crescimento, para a gente olhar as dificuldades que a gente passa como as decisões que tomamos, às vezes nessa atual existência, eu tomei tal decisão, naturalmente eu estou passando por essa dificuldade, mas eu preciso ter resignação agora para suplantar essa dificuldade e que essa dificuldade sirva para o meu próprio crescimento, para que eu possa tomar melhores decisões no futuro, né? A gente tem que lembrar também que a gente está sempre secundado pelos bons espíritos, Deus nos concedeu o nosso anjo guardião, que a gente pode conversar com ele através do pensamento, né? E ele está sempre do nosso lado, como foi falado, existem os espíritos inferiores, como nós, que tentam nos atiçar ainda mais as nossas próprias paixões, mas a gente pode usar essa ferramenta que é o espiritismo em benefício próprio, né? A pergunta 867 fala o seguinte: de onde vem a expressão nascer sobre uma boa estrela? Né? O espírito responde: antiga superstição que prendia as estrelas os destinos dos homens, alegoria que algumas pessoas fazem, a tolice de tomar ao pé da letra. Bom, pessoal, não sei se alguém queria falar alguma coisa, mas por hoje é isso que gostaríamos de compartilhar com vocês. Obrigado. Agradecemos imensamente, Edivaldo. Pedimos desculpas a todos pelo adiantar da hora, né? Nosso tempo estourou em 9 minutos. Alguém gostaria de fazer alguma consideração final, alguma dúvida do estudo de hoje? Nós só queremos agradecer a todos, né, pela participação, né, pelas ideias, né, pelas reflexões que aqui trouxemos. Certamente estamos saindo um pouco diferente nesse estudo, né? E para concluir o nosso estudo de hoje, gostaria de convidar alguém para fazer a nossa prece de encerramento.
Quem gostaria? Posso fazer. A Cleide levantou a mão. Pode falar, Cleide. Pode ser você. É. Obrigado, Edivaldo. Então, vou fazer. Vamos lá. Vamos lá. Então, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade bendita de estudarmos esta doutrina que consola os nossos corações. Que teu amor, amado Mestre, continue firme em nossa caminhada, para que possamos, lúcidos, superar os aprendizados difíceis que a vida nos dá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, gente. Obrigada, boa noite. Que assim seja. Obrigada, gente. Muito obrigado a todos. Boa noite e bom fim de semana. Boa noite Ótimo. a todos. Boa noite, pessoal. Muito esclarecedor.